Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caserna, essa série de lives em que eu entrevisto ex-militares de carreira que deram baixa para seguir aquilo que definiram como sendo o propósito da sua vida. Hoje eu vou ter o imenso prazer de entrevistar a Gabi e ela vai contar um pouco sobre a jornada dela de transição de carreira. Lembrando que essas lives servem muito para desmistificar um mito, né? Literalmente desmistificar esse tabu que existe com relação à transição de carreira. É possível e estamos aqui para contar e compartilhar a nossa história, né? Então hoje eu vou entrevistar a Gabi. Deixa eu convidá-la aqui. Se de fazer uma transição de carreira, você tem que entender que você vai ter que descer do salto. Que vai ser tudo muito diferente e que para começar você vai ter que começar da estaca zero, não vai ter jeito, sabe. E Gabi, muito obrigada por você ter aceitado esse convite de de participar do nada. Fora da Caserna. Eu amo esse programa, sou fã, né? Sou suspeita para falar, mas eu gosto muito de trazer essa. Eu acabei de falar, né? Desmistificar essa questão da transição de carreira. É possível, né? Fazer, e eu Sim, queria que você compartilhasse aqui a sua história, né? Então, muito obrigada por você ter aceitado o convite. imagina, não, vamos lá. Acho que isso é muito, incomum, assim, para as pessoas ainda, né, elas acham que é uma coisa de É, maluco fazer o que a gente fez. exatamente. É bom explicar. Exatamente. Quando eu saí em 2021, né? Final de 2021. E quando eu saí, ainda era muito assim, né? Nossa, Era meu mais Deus, como assim assim? ainda. Era ainda mais assim. Agora tá ficando cada vez menos, mas ainda é, né? A Sim, gente sabe que é. sim. Então vamos lá, pessoal. Ó, quem for entrando na live, vai mandando convite aí pro pessoal, manda um aviãozinho, convidem para a live para poder assistir. E a Gabi vai compartilhar aqui com a gente a história dela. Então, Gabi, vamos começar com relação Vamos. à sua escolha da carreira militar, né? Então, eu sempre pergunto como foi que você escolheu a carreira militar? Se você foi influenciada por familiares, por amigos, por conhecidos, como foi que você chegou na aeronáutica? Tá, eu vou começar um pouquinho antes, que acho que isso vai explicar depois a história. Quando eu nasci, eu tive um probleminha no cérebro e eu precisei fazer uma cirurgia muito pequena, então eu tive Aham, muito tempo de contato ali com o médico e essas coisas. sim. E meu sonho nunca foi ser militar, o meu sonho era ser médica. Se você perguntasse pra mim criança, com certeza eu ia responder que eu queria ser médica, exato. E eu só troquei isso, acho que essa foi a minha primeira transição, na verdade, eu brinco às vezes, porque eu estudei a vida toda, então, assim, estudar pra mim é uma coisa que eu gosto demais e eu sentia muita Aham. falta disso também na vida militar. E aí eu decidi trocar quando eu tinha 19 anos. Eu estava, Ah, tipo, já velha, né, tipo, sim, pra sim. fazer um concurso militar, assim, Aham. e eu tinha 1 ano só e eu nasci em Pirassununga, então eu sempre tive muito contato ali, muito próximo. Mas meu avô era taifeiro, tem, assim, várias influência de vários lugares, mas eu Sim. nunca me imaginei sendo, eu fui pensar nisso só mais velha mesmo. E aí eu decidi prestar a prova, eu fiz a primeira prova para intendência, e eu fiquei por 30 pessoas para corrigirem minha redação. Caramba. E depois eu falei: "Ah, vou fazer a prova, só que agora eu vou fazer pra ser piloto". E Sim. assim, aquilo que a gente conversou, né, que eu li lá no nosso pré-live aqui. A gente sabia como era? Sabia, mas sabia um pouco, não sabia Aham. muito, tipo, como era depois, assim, a gente sabe o que todo mundo sabe, Sim. né, tipo, é uma carreira super legal, poxa, você é piloto, né, as pessoas olham assim e falam: "Meu Deus", como se fosse uma coisa extraordinária, assim. E, eu decidi prestar pra aviação, e aí eu fiz 1 ano de cursinho, era meu último ano, Uhum. passei, tipo, realmente no último, assim, e Sim. eu tirei a mesma nota do ano anterior, nossa, foi um Caramba. nervoso, assim, muito grande, sabe. Mas estava só começando, mal sabia. Mal sabia o que que ia passar, né, Gabi? Sim, muito aprendizado, né, muito Aham. aprendizado, mas também olha, Ô, Gabi, e como que a sua família reagiu, assim, quando você falou, né, que você sempre falou medicina e do nada militar, como foi? então, eu lembro que eu contei pro meu pai, né, primeiro, eu falei: "Pai, então, acho que eu quero mudar, já se vira com a sua mãe". E minha mãe ficou realmente muito brava na época. Aham. Gente, imagina, eu não corria um quarteirão, eu era uma filha mimada que, gente, eu não fazia nada, eu era uma adolescente, dane-se, eu vou ser piloto, minha mãe: "Você vai morrer, você vai ficar maluca, não vai dar certo isso".
Mas aí olha, foi, assim, um período meio diferente, assim, da minha vida, Aham. mas acho que depois que ela percebeu que eu realmente queria, ela super me apoiou, sabe. Ai, que E minha bom. família, assim, sempre deu muito apoio, mas no começo foi um choque, né, imagina, tipo, uma coisa muito diferente, assim. Totalmente, totalmente diferente. Ai, Ô, Gabi, e você, assim, o que você diria para aquela sua eu daquela época, né? Para a Gabi ali de 19 anos, se você pudesse dar um conselho para ela, de hoje para aquela época. acho que eu não ia contar muito pra ela não, senão ela ia desistir. Mas eu acho que eu ia falar pra ela continuar, sabe, porque não tem como eu negar, assim, tudo que eu passei com certeza forjou quem eu sou hoje, com Sim. certeza me ensinou muito, com certeza fez eu ser uma pessoa totalmente diferente, sabe, do Aham. que eu era. Eu Sim. sou outra pessoa hoje, graças a tudo que eu passei, tudo que eu vivi. Então eu acho que eu ia falar pra ela continuar, porque isso me ensinou demais, assim, e me mudou também, tipo, Aham. eh, faz muita diferença. Que bom, que bom. Ô, Gabi, e você comentou que escolheu a aviação, você chegou a pesquisar alguma coisa, assim, entre intendência e aviação? Então, é isso, assim, né, a nossa cabeça ela muda demais, é isso que eu acho Sim. que a gente não pensa, né. Na época eu só achei muito legal, falei assim: "Não, espera aí, vamos lá, se escolher uma coisa e Nem outra, para pra pensar que é uma carreira, literalmente, né? Você já fala, que eu tô nossa, é escolhendo legal isso aqui, aqui. eu vou escolher no que é mais legal, o que é mais legal? Aham. Eu ficar, né, atrás de uma mesa ou eu pilotar? Poxa, o mais Sim. legal é pilotar, então Aham. vamos atrás do que é mais legal". E eu acho que até eu realmente chegar assim, não é muito difundido, sabe, como vai ser a nossa vida, a Uhum. nossa Sim. rotina, a gente acaba vivendo muito numa bolha Aham. ali enquanto você está se formando ainda. Então, você não sabe como vai ser as coisas depois, sabe, como vai ser sua rotina mesmo, Sim. como vai que dia você vai estar em casa, quantas vezes você vai voar por Uhum. semana, se você vai ter final de semana, como é que vai ser sua vida. E eu realmente até chegar, fiquei no esquadrão operacional, eu não sabia como ia ser a minha rotina, assim, é muito não se fala muito sobre isso, né, tipo, a É. gente sabe que vai se formar, mas como vai ser sua vida, assim, Eu diria pouco. até que hoje, para quem entra, já tem mais informação, né? Tem Ah, vídeo no tem YouTube, sempre tem internet, alguém que divulga, compartilha, né? exatamente, Na mas não eu tinha en isso antes, era muito, muito muito. incomum, é. Você entrou que ano? 16, 2016. entrei 16, é. Eu entrei em 2013, né, na EAR. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, que eles falaram, ó, seu armário é esse, sua beliche é essa, que eu olhei o armário e falei, meu Deus. Eu não, tipo, não tinha nada bisurado assim, sabe? Tinha gente que tinha levado adesivo, papel contact, não sei o que, coisa, aquele gaveteiro assim, bisurado para colocar dentro. Aí eu, gente, aí eu desesperada Você com meu com um pai, balde, uma pai, não vassoura, um precisa. ventilador e um sonho. E um sonho. É isso Hoje, mesmo. graças a Deus, né? Porque eu acho que é muito bom, assim, você entrar e já ter uma noção muito maior, Ah, até sim. de coisas para levar Sim, e tudo. sim, É com muito certeza. melhor. Isso faz E muita Gabi, diferença. quando depois que você saiu, né, que você se formou, Uhum. compartilha um pouco como foi assim, como era a sua rotina, assim, de forma resumida, né, claro, mas se você puder trazer também, porque existem pessoas que não sabem como funciona essa questão da aviação para escolher qual Sim. tipo de aeronave que vai pilotar e também depois como era a sua Então, rotina. isso é muito volátil, digamos Aham. assim, sabe. Não vou contar como foi pra mim, Sim. mas a verdade é que a gente não sabe como as coisas funcionam e vão Aham. funcionar daqui pra frente, então não é uma coisa muito certa. Mas a gente, teve a você preenchia, né, tipo Uhum. um formulário, e aí você colocava lá a sequência de opções que você queria, e estava meio que na mão de alguém, tipo Aham. do outro comando. E aí algumas pessoas conseguiram ir para onde elas queriam, algumas pessoas não conseguiram, porque não tinha vaga para todo mundo e também teve uma distribuição meio diferente. A Sim. verdade é que a gente não entende muito, assim, alguns falam de terços, alguns falam de: "Ah, não pode ter muito mais moderno numa coisa só, tem Ah, que dar tá. uma misturada", sabe, Entendi. umas coisas assim. Mas quando eu me formei, eu queria ir para o transporte e eu fui para Uhum. patrulha. E aí, eu já cheguei aqui em Natal meio chateada, assim, porque meu marido também é piloto, então a gente queria voltar para o Rio, e aí veio Sim. parar aqui não, né, veio tipo, eu ia ter que ir ou para Belém ou para Canoas, era uma coisa Uhum. completamente
fora ali da nossa rota, de onde a gente Sim. queria, mas eu senti que eu conhecia muito pouco. Eu Uhum. eu não sabia muito do que eu ia fazer, assim, como é que ia ser minha rotina, como é que era a aviação de patrulha, por exemplo, era uma coisa que Aham. era muito pouco falado, ninguém sabia. E eu fui gostando, assim, ao longo do caminho, eu falei: "Nossa, não é de todo é legal", assim, e foi aí que eu comecei a postar coisa no Instagram, Sim, porque legal. eu não queria que as pessoas tivessem essa sensação, sabe, que eu tive, por exemplo, de chegar num lugar que é completamente obscuro, você não sabe o que vai acontecer, e quis mostrar que era uma coisa legal. E quando eu passei um ano aqui em Natal, né, que a gente faz a especialização aqui e depois vai para a sua unidade que você é designado. Aham. E a gente foi para Belém. Então imagina, eu saí de Pirassununga e fui parar em Belém, Pará, Nossa, um mundo completamente muito. diferente. Eu gostava de Belém, né, não tinha nada contra, assim, de Aham, verdade. Mas é muito longe, é, tipo, tudo muito fora de mão, assim. aham, Nossa família é do Sudeste, a gente lá no Norte, uma coisa muito diferente. E a minha rotina era muito não tinha rotina. Era um negócio meio de doido, assim, sabe. É muito muito diferente, porque eu comecei a perceber que eu não conseguia me planejar. Eu não uhum, conseguia, tipo, saber final de semana, feriado não existia praticamente, viagem, sei lá, hoje eu tô em casa, amanhã eu posso estar viajando, e se eu não estivesse viajando, aham, meu marido estava viajando. Então, assim, a nossa rotina ela começou a me mostrar que falei assim: "Gente, será que vai ser isso aqui pra sempre?", sabe. aham. Porque se você chega num lugar que você não se adapta, mas é temporário, acho que é É, uma coisa. Agora, se você olhar e falar assim: "Nossa Deus, vai ser isso pra sempre?", eu não é. sei, porque eu comecei a nossa cabeça começa a mudar, né, e eu comecei a pensar assim: Começa. "Gente, se tiver um filho agora, meu filho vai ficar com quem?". Uhum, Tô ficando pra poder levar? O que que eu vou uhum, fazer? Eu tô longe de todo mundo. "Ah, mas vai pra perto da sua família". Tá, mas se eu for pra perto da minha família, eu vou passar um tempo limitado perto deles. Que hora que é o aham, momento de ir pra perto deles? Será que vão aham. deixar eu ir pra perto deles? Sabe? Sua Sim, cabeça, assim, começa a ser bombardeada. sim. E eu começava a pensar no futuro e falei assim: "Gente, como é que vai ser o futuro, sabe? Será que uma hora isso vai parar? Será que se eu for pra algum lugar", mas é tudo muito incerto, a verdade é Aham. essa, sabe, que você assina um contrato com a incerteza, essa É, é verdade. você tem a certeza do seu salário, mas onde você vai estar recebendo o teu salário, como é que vai estar sua vida recebendo o teu salário, já são outros 500, entendeu, já é outra É história, outros 500. já é outra história. E Gabi, E era assim. você diria que essa seria, assim, o que mais te incomodava na carreira? Era essa incerteza, essa inconstância, a falta de rotina? Ah, sem dúvida. Acho que isso foi uma das coisas que pesou demais, assim, pra mim, de eu não conseguir. Não é nem controlar, é realmente você não saber, você não sabia, eu não sabia, tipo, será que semana que vem eu vou estar em casa? Será que eu Uhum. posso, sei lá, marcar pra cortar o cabelo? Será que eu posso porque não é que nem barbeiro, né, que o homem chega, espera, senta lá e Sim. e e corta o cabelo. Tipo, eu quantas vezes eu não tinha que cancelar coisa, de sair correndo, arruma a mala Uhum. correndo, tipo, vai fazer tal coisa, assim, pra mim isso era muito eu me sentia muito ansiosa, sabe. Aham. Era uma ansiedade que nunca saía de mim, assim, eu estava Sim. sempre meio que em estado de alerta. Era, sei lá, qualquer Qualquer hora momento eu pode posso ser acionada. e não que eu não tivesse sobreaviso, mas a minha cabeça vai ficando tão maluca, Sim. sabe, que você vai sentindo isso, assim, parecia que eu nunca descansava. Nossa, minha primeira noite pós pedir baixa foi eu acordei, tinha até esquecido, falei: "Meu Deus, obrigada". Eu sempre brinco, né, que pra mim um dos alívios foi não ninguém me enfiar em grupo. Grupo disso. Não, eu tenho grupos, tá, eu tenho grupos de trabalho, mas eu não sinto a mesma coisa que eu sentia Nossa, antes não, assim, não, o é meu era assim, grupos de não era nem do trabalho em si, mas é assim, grupo, você tá escalada pra comissão não sei o quê, pra formatura é só tal. notícia triste, né, não tem uma Aí eu: notícia "Ai, boa. meu Deus do céu, não é possível". Ô Gabi, e o que você mais gostava na carreira militar? Acho que era realmente poder viver isso tudo, assim, de diferente, sabe. Acho que, poxa, tiveram missões que eu fiz, tiveram coisas que eu fiz que eu tenho certeza que eu nunca faria em nenhum outro lugar, Sim. tipo, ir lá nos Yanomami, sabe, tipo, é uma coisa, assim,
que você não vive Sim. em outro não tem como você conhecer esse tipo de situação, de realidade, você, sei lá, fazer uma busca no meio do mar e ver baleia e ver sabe, assim, são coisas que, Uhum. realmente eu sei que eu só vivi porque eu estava lá e Aham. porque eu tive essa oportunidade, sabe. Não tem como a gente claro que tem seu lado bom, a gente saiu porque alguma coisa muito grande incomodava a gente. Mas Com tem seu certeza, lado bom, sabe. com Realmente certeza. tem o lado, assim, que eu vou levar pra sempre como uma coisa boa, não tem como. Legal. E o que você diria que foi, assim, o que mais te ensinou na carreira militar? Que você mais aprendeu? Que eu não faço nada sozinha. Acho que isso foi eu sempre fui muito sozinha, eu sempre fui muito, me virava sozinha pra tudo, fazia tudo sozinha, só que você não consegue. É É realmente reconhecer, né, que impossível. precisa do outro. Exato, é impossível, realmente impossível, assim, não tem como. Muito, muito. Tanto que eu, assim, eu chamo a minha audiência de canga, né, justamente por isso também, que eu penso, sabe, é sempre um pelo outro ali, ajudando de alguma forma, a Sim. gente sozinho você pode até ir, né, mas com alguém É, você vai mais é, longe, é, né. é, E exato. assim, em termos de ponto de virada, né? Você se lembra, Gabi, você consegue lembrar, já que o senhor está um pouco mais recente, como foi assim o momento que você se decidiu de fato? Porque eu sempre digo que eu não acredito muito em virada de chave, aquele pá, né? Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que é uma transição Sim. gradual, assim, eu acho que quando eu comecei a ter essa realidade, e que eu estava lá em Belém ainda, a partir do momento que eu comecei a ver isso, eu já sabia que não ia dar muito Uhum. certo, mas Sim. eu demorei mais pra aceitar Aham. do que pra decidir, Sim, sabe. sim. É aceitar que Foi você já estava decidindo sobre aquilo. E eu fui pra terapia, eu fui realmente porque eu falei: "Gente, eu passei muita coisa, vivi muita coisa, foi muito Uhum. difícil estar aqui". Não é uma coisa que você simplesmente joga para o alto e fala: "Dane-se, eu não gostei", Sim. sabe, tipo, não é uma roupa que se troca, assim: "Ah, não gostei, deixa eu Sim. trocar". Uhum. É muito então eu fui pra terapia, eu fui tentar entender por que que eu estava incomodada, se era o ambiente, se era o lugar, se eu trocasse de localidade, eu troquei de localidade. Eu realmente passei por todas as etapas, assim, Aham. até eu falar: "Não, realmente, não é isso". Eu lembro, assim, que se eu pudesse considerar um ponto, uma virada de chave, eu lembro que eu comprei o livro do Flávio Augusto, que era o ponto de chama exatamente o ponto de virada. Aham. E eu estava lendo, assim, e eu falei assim: "Caraca, é, eu vou ter que pular", sabe. Eu vou não faz sentido. Realmente não faz sentido com o que eu penso, com o que eu vivo, Sim. com o Com o que que você espera também, né. exato, porque chega uma hora que você consegue ver como é que vai ser seu futuro e você olha e Uhum. fala assim: "Gente, não é o que eu quero, e aí, o que que eu vou fazer agora?", sabe. Mas é muito gradual, eu acho que não foi diferente do que tem se falado por aí: "Ah, nossa, a galera tá saindo com É, dinheiro, a galera tá não, porque paga mais, porque" não é bem não, assim, sabe. nem um Paga pouco. mais realmente, Sim, mas não é ninguém entrou lá esperando ser milionário, ninguém entrou lá esperando que ia ganhar 50.000 por mês, sim, ninguém entrou lá todo mundo que entrou, entrou com consciência do que ia viver, embora não sim. tivesse consciência de tudo, Sim. mas tinha muita consciência, sabe. Não é uma coisa que, é todo um processo realmente, que as pessoas não veem, sabe, porque não aparece, só aparece quando você É, realmente fala: "Ah, saí". Aí, nossa, meu Deus, um choque, né. deu um Mas é um tilt. processo. É, Tem ficou gente que louca. pensa isso. Ficou louca. Isso, aí baixou. Quando eu cheguei aqui em Brasília, porque eu vim de Campo Grande para cá, né, eu servi em 4 estados. Então Caramba, eu também tive tentou aquela de tudo. sensação de não é o estado, não é a unidade, não é meu chefe, Sim. sou eu, entendeu? Mas assim, quando eu cheguei aqui, tinha uma tenente que estava saindo. E aí eu lembro de uma sargento que ela falou assim, ela: "Nossa, minha chefe deu a louca, pediu baixa". Mas eu acho que Aí eu às fiquei vezes é pensando até nisso, um eu falei: "As pessoas pensam que é assim, né, tipo". mas eu acho que é até um sistema de proteção, sabe, porque, como que a gente é treinado a acreditar naquele ambiente, naquelas coisas, naquela situação, então, realmente eu senti como se eu realmente tivesse que estar perfurando um muro, sabe.
rasgando a É, grade, assim, falando, não, peraí, é isso aqui mesmo, pra eu sair daqui eu tenho que fazer essa sai da força caixa. toda, sabe? Porque é muito. Tudo fica muito desenhado na sua cabeça, como se pensar fora daquele espacinho É. ali fosse te matar, sabe? Aham. É como se tivesse veneno do outro lado do muro, e você vai morrer se você pisar ali, sabe? Eu sentia isso, não tô falando dos outros, não, eu tô Muito, falando que eu muito. sentia, eu ficava, gente, será que eu vou morrer? Será que tá conseguindo explicar? Será que algo do meu emprego? O que que eu sei fazer? Eu não sabia nem o que eu sabia fazer, assim. Mas é assim Fala mesmo, é Fala assim aí o que você sabe mesmo. fazer. E eu, gente, sei lá o que eu sei fazer. Ah, mas você é piloto. Tudo bem, mas é sempre a mesma coisa, eu faço sempre do Aham. mesmo jeito, é sempre, né? Tipo, não tem muito. É engraçado, assim, é realmente muito Sim. diferente. E assim, o fato de estar no quartel é totalmente diferente do mundo civil, não tem como É, comparar assim. não. A vida militar, eu sempre falo, e tem diferença da aeronáutica, do exército, da marinha para bombeiro, polícia Sim. militar, né? Não, É muito diferente, diferente. não tem como assim, não tem É como. muito diferente. E ainda entre as Meu pai era forças. bombeiro, se aposentou agora. É muito Então, diferente. Muito muito diferente. diferente. E assim, essa sensação que você teve, eu acho que todo mundo tem, né? Porque a gente entra Sim, muito novo, com 17, 18 anos, alguns até antes, porque se fizeram é picar, alguma coisa do tipo. sim, sim. E a sua experiência de trabalho é aquilo ali. Então, o que Eu não você sabia que era conhece experiência de trabalho. é, Parece, aquilo se confunde com a sua vida. se confunde, Vira uma coisa só, vira uma assim, coisa só. tipo, gente, isso aqui é minha vida, se eu sair eu vou o que que é viver? É, O que que eu vou fazer? O que eu vou fazer com o tempo? exatamente isso. É como se fosse uma bolha, literalmente, né? Uma redoma ali, você vive ali e aquilo ali. E, Gabi, quando você falou que é um processo e tudo, né? Mas com certeza, assim, de alguma forma você compartilhava a sua insatisfação, a sua angústia com a sua família. Como foi, assim, nesse momento de comunicar que você, olha, decidi, vou mandar Que meu eu ia sair? documento, Acho que que não foi você ia sair. surpresa pra ninguém. Na verdade, eu acho que eu nunca fui muito de guardar, Aham, sabe, então eu não todo mundo sabia, assim, que eu já estava num ponto que talvez em algum momento ali fosse acontecer alguma coisa, e eu sempre contei muito, então, tipo, não foi surpresa, assim mesmo, foi realmente: "Olha gente, eu vou sair e tal". "Ah filho, que bom". ai, que bom. Foi porque todo mundo via que quando eu comecei a entrar nesse é uma espiral, né, que você Sim. começa a falar assim: "Gente, e aí? Eu tô bem aqui, tá, mas eu não tô legal, mas era pra eu estar bem, mas" e tem muito aquele negócio que eu às vezes falo que é tipo aquela gratidão forçada, sabe, que não, Aham. espera aí, você tem que ser grato, como que você não tá sendo Sim, grata? Você tem um emprego que milhões de pessoas desejam, e isso coloca uma pressão na gente, sabe, sim. coloca um negócio de tipo assim: "Nossa, eu não posso sair, porque caramba, tem milhões de pessoas que gostariam de estar onde eu tô sendo uma pessoa ingrata, eu Uhum. tô o problema" e aquilo vai voltando pra você, sabe. Você fala assim: "Não, eu sou o problema, Aham. eu que não tô sabendo, aproveitar a chance que me foi dada", ou algo do gênero, assim. Mas eu comecei a entrar muito nessa espiral e eu fui ficando uma pessoa triste, sabe. Eu fui ficando triste, Aham. eu não brincava mais, e que nada, eu aqui assim, Aham. ó, desse jeito, conversando, rindo, não, tinha sempre alguma coisa me incomodando, eu estava sempre chateada com alguma Uhum. coisa, eu estava sempre irritada, eu estava sempre, a gente brinca aqui em casa, né, tem 2 Gabis, a Gabi de antes e a Gabi de agora, porque eu sou uma pessoa totalmente diferente. Totalmente diferente. É muito louco, assim, esse negócio da carreira e da profissão. A gente foi eu brinco que a gente tinha um negócio que era meio que a padaria da tia ilusão, né, que você chegava lá e comprava sempre o sonho tradicional. E a gente chegou pra falar: "Monte o seu", sei lá, eu quero botar confete, chantilly, eu quero jogar um monte de coisa ali no você não faz sentido, sabe. Sim. Pra mim não estava fazendo bem mesmo. E eu acho que não foi surpresa pra ninguém, na verdade foi até um alívio, que Acho que tipo todo assim: mundo, ai, "Nossa, pelo amor de Deus, graças a Deus, que bom, eu vou lá com você. vamos lá".
Vamos lá, vamos lá. E Gabi, Sim, você comentou, né? Você comentou assim no começo que você teve muito medo. Você teve esse sim, medo assim, de perder tudo, de não ter nada? sim. Ai, meu Deus, como é que foi que você lidou com esse medo? Sim, é porque eu acho que é muito do a gente se conhecer mesmo e da gente no começo eu ficava assim: "Gente, mas eu tenho um salário aqui para o resto da minha vida, eu tenho uma aposentadoria aqui por enquanto integral, eu tenho, Aham, tipo, uma coisa que caramba, como é que eu vou abrir mão disso, assim?". Mas desde sempre, aqui em casa a gente sempre foi muito organizado, então a gente aham, investe, a gente tem todo um eu falei assim, eu sim, eu fiz as contas praticamente, falei: "Bom, vamos lá, quanto se eu ficar desempregada, quanto tempo que eu tenho para me reorganizar?". E eu acho que não é nem você se reorganizar, é você aceitar que as coisas dependem de você. aham, Acho que quando a gente tá no mundo militar, a gente joga muito essa responsabilidade nas muito. costas do Estado. Total, "Ah, beleza, tem total. alguém sempre pagando meu salário, Sim, então a responsabilidade de me manter viva e de me manter comendo, de me manter indo no mercado, de me manter com o salário na conta, é de outra pessoa e não é minha". e Mas se a até em gente for termos de ver competências também, né. sim. Sim, sim, exatamente. A competência de quem que tem que me Sim, ensinar, quem tem que, me dá um curso. me dar um curso, quem tem que é sempre o outro, sabe. Mas a gente esquece de que não é assim que as coisas Não, funcionam, é a gente, depende da gente, tudo depende da gente, tudo, tipo, tudo, tudo. absolutamente tudo. E ficar lá chegou num ponto que eu falei: "Gente, ok, eu vou ter a instabilidade, mas eu acho que eu se eu ficar não gostando de onde eu estou, a Aham, minha estabilidade emocional vai quebrar essa estabilidade financeira, sabe. uhum. Então eu acho que eu tenho que ir para um lugar que faça mais sentido para mim, tanto isso faria tão bem para mim quanto para a instituição, porque eu acho que eu já estava num ponto que eu não estava mais feliz com o que eu estava fazendo. Eu Sim, estava tipo eu sou muito grata às coisas que eu aprendi, às coisas que eu vivi, é por isso que eu conto história, é por isso que eu explico, aham, mas eu acho que continuar vivendo aquilo ali pra mim não fazia mais sentido. Então o que a gente tem que fazer uhum. é mudar, porque senão você vira aquela pessoa insuportável que só reclama na vida de todo mundo e que tá lá e não sai, essa pessoa não sai. Exatamente. É aquela pessoa com contra-cheque estável, mas o emocional completamente instável, né. O emocional podre, exato. Podre. O Exatamente. contra-cheque tá ao contrário. Ô Gabi, e assim, teve algum momento que você se arrependeu da sua escolha? Não, não. Essa resposta é unânime, eu nunca peguei ninguém falando que sim. Olha, 26 até no lives. até nos piores dias, tá. Tem dias é porque as pessoas às vezes a gente não fala essas coisas, né, mas Sim. tem problema no mundo aqui fora também. Sim, Tem problema, muitos. tem muito Uhum. problema. É assim, eu tenho poxa, eu fui trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver com Nada o a ver. que eu sabia, com o que eu fazia. Poxa, eu trabalho com Open Finance hoje, quem diria que na vida eu trabalharia com isso? Então, Aham. pra mim, às vezes, tem dias no começo eu falava: "Gente, eu não vou conseguir". Mas não vai dar? Que isso? É coisa de maluco, eu estava Quando a muito gente tempo vai sem usar desenvolver meu uma habilidade cérebro. nova, a sensação é essa mesmo, né. Eu falava assim: "Gente, meu Deus, não vai dar certo". Mas eu ficava assim: "Ai, meu Deus, será que" aí eu pensava 2 segundos e falava: "Não, não, 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 tá tudo bem. Tá tudo bem. Volta, calma. Deixa não, deixa embaixo". É que Ô Gabi, e pode falar, pode falar. você como que você diria, assim, que você se preparou para a transição? Você falou em termos financeiros, vocês sempre foram organizados, mas Sim. você teve algum outro tipo de preparo, seja em termos de competências, seja em termo emocional também? Eu acho que, assim, de competência, eu sempre gostei muito de estudar. E quando eu estava nesse dilema, assim, interior de: "Meu Deus, será que as coisas realmente têm que ser assim?", que eu sou muito questionadora, sabe. Aham. Que é uma coisa que não combina com o É, militarismo, né, é. mas eu sou muito. Eu falo assim: "Gente, mas será que tem que ser assim?". Aí eu fui fazer psicologia organizacional, que foi uma Aham. pós que eu fiz e eu achei bem legal, assim, de fazer, me Uhum. explicou muita coisa. Realmente não precisava ser assim, só Uhum. não adiantou muita coisa. Mas eu acho que eu nunca parei de estudar, nunca parei de querer Uhum. aprender, e eu busquei alguma coisa que tivesse a ver com o meu perfil, e para Aham. isso eu tive que entender o meu perfil. Eu falei: "Gente, o que que eu gosto?", sabe. Eu gosto de resolver problema, eu gosto Aham. de
poxa, pensar em soluções diferentes, eu gosto de só que eu não fazia ideia do que fazer com isso. Aham. E eu conversei com um amigo que tinha saído também, e eu sabia que Uhum. ele não tinha ido pra aviação civil, eu falei assim: "Que você tá fazendo?" Aí ele: "Não, eu tô fazendo isso, isso". Falei: "Caramba, eu nem sabia que existia empresa de consultoria, não Aham. sabia nada". E foi aí que eu comecei e falei assim: "Gente, vou montar meu currículo". E aí, quer montar o currículo pela primeira vez, É outra coisa, hein, gente. que Militar não sabe. que Não que é eu uma sei habilidade fazer? que foi ensinada, né? Claro, obviamente. Sei o que eu sei fazer de tudo um pouco, de pouco nada, Nada. sei o que eu sei fazer, qual que é a minha habilidade, enfim. Então, assim, foi muito eu lembro que eu demorei quase um mês pra montar meu currículo, de tipo, o que que eu sabia fazer e tal. Aham. E eu comecei a mandar. E mas quem disse que eu tinha resposta? Que nada, não dava mais nada, nada, e eu: "Ai meu Deus, que vai ser da minha vida?". E você E já lá foi mandando, tipo, assim que saiu, mandou antes, como é que foi? mandei Aham. antes, já eu Sim, sim. mandei porque, assim, talvez uns 8 meses antes de eu sair, eu já estava mandando currículo, Aham. e eu falei assim: "Gente, eu vou ver aqui, né, vamos ver", porque é muito um negócio muito instável, assim. E aí, eu vou ser Aham. chamada? Eu não vou ser chamada? Vai ter entrevista? Não vai ter entrevista? É, assim, uma loucura, né, você não sabe. Aham. E aí eu demorei, nossa, demorou bastante, assim, e fazendo as entrevistas, eu me sentia muito burra, eu falava: "Meu Deus, ai, o que aconteceu com o meu cérebro? Será que eu sei ainda fazer Eu as estava coisas? onde, meu Deus? Onde eu estava? Onde eu estava?". Mas, assim, foi sendo muito legal já fazer as entrevistas, sabe, porque eu Uhum. já via que falava assim: "Gente". Eu sentia muita falta disso, assim, de me sentir não eu me sentia muito desafiada no voo, mas fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, sabe, Uhum. não intelectualmente, porque Sim. chega uma hora que você sabe tudo que você precisa fazer, Sim, você só sim, tem que sim. desenvolver sua habilidade motora e melhorar Aham. aquilo ali. Assim, isso treina muito a gente numa capacidade de Aham. resolver problema rápido, de pensar em solução rápidas Sim. e, a resiliência ali é muito isso é muito treinado, Aham. mas realmente resolver coisas e pensar em soluções e, gente, quanto tempo fazia que eu não fazia uma conta, assim, Aham. é muito diferente, né, é uma realidade muito diferente. E mas foi sendo, assim, bem legal já fazer as entrevistas e ver que a minha realidade poderia ser aquela, que eu poderia estar trabalhando com aquilo Você e não começou com o que eu meio que experienciar aos poucos, né, Gabi? isso. Eu falei assim: "Gente, é legal, Uhum. realmente eu acho que eu vou gostar de fazer isso, Aham. assim". Mas foi mais ou menos assim. Até me perdi na pergunta, Legal. falei pra caramba. Nada, imagina. E assim, qual habilidade você diria que foi, essa questão de raciocínio rápido, de resolver problemas, seria a maior habilidade que você trouxe para sua carreira de hoje? Da carreira militar para hoje? Eu acho que, além disso, a gente é muito focado na resolução, sabe. Acho que isso é um diferencial muito grande, assim, Uhum. que eu vejo. A gente não reclama muito, assim, a gente Uhum. tenta resolver e tenta buscar solução e, eu acho que a resiliência também, isso faz diferença. É um pouco de disciplina a mais também isso, né, que eu falei. Aham. Tem muita coisa, assim, que a gente pega a parte boa do militarismo e consegue reverter isso Prazer. na vida civil, assim, e te ajuda demais. Sim. Mas eu acho que as principais são essas, Certo. acho. E Gabi, você criou alguma expectativa ou muitas expectativas com relação à carreira também e à vida fora militar? Então, eu sinto que eu tô ainda Tô experimentando, nessa entendendo, fase. sabe. Eu tô entendendo como as coisas funcionam. Eu acho muito legal que a a a grande diferença, assim, que eu sinto é a vida pessoal, sabe. A liberdade da vida pessoal, a liberdade Uhum. de eu poder fazer uma live com você e ninguém me encher o saco, a Aham. liberdade de eu poder postar sobre desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que eu adoro, e
as pessoas apoiarem ainda, Aham. assim, é muito diferente, sabe, o mundo, assim, é uma liberdade que eu não tinha experimentado ainda, então tem sido meses que eu tô, tipo assim: "Caramba, que legal, é assim que é o mundo aqui fora". Tem as dificuldades, né. E você Claro. diria, assim, que quais são os pontos, negativos e os mais positivos dessa área que você está hoje é consultoria, né? Isso. O que eu acho é que, assim, em relação ao militarismo, é uma coisa mais incerta. Então, realmente, Aham, por exemplo, tem pessoas que falam: "Ah, mas eu tenho filhos, eu tenho pessoa para sustentar, tenho família". Eu acho que se essa pessoa depende realmente do salário dela ali, da que ela recebe do militarismo, ela tem que pensar com cuidado, tem que aham, pensar com, não é tipo: "A Deus dará, vai embora e dane-se", não é assim também que as aham, coisas funcionam. Então, realmente, uma carreira mais instável. Mas, como posso dizer, exige muito mais do seu intelecto, então, às vezes tem dias, assim, que minha cabeça fala assim: "Gente, eu cheguei no meu limite", tipo, eu aham, usei tudo que meu cérebro tinha, e era uma aham, coisa que eu não sentia na FAP, por uhum, exemplo, mas pra mim, eu sentia uma exaustão mental diferente, assim, era uma exaustão de ambiente, era uma exaustão que às vezes eu podia não ter feito quase nada no dia, e eu me sentia acabada, é, acabada. E hoje, embora eu possa às vezes estar com uma exaustão mental muito grande, estar assim: "Meu Deus, não consigo mais usar o meu cérebro, eu estou de bom humor, eu iria treinar, eu iria, tipo, eu consigo conversar, eu consigo assistir um filme, eu consigo ter uma rotina, assim, muito diferente, sabe". Mas não é para todo mundo. uhum, Não é para todo mundo. Eu sinto que, por exemplo, tem pessoas que eu já conheci, que já foram amigos e que talvez fazendo o que eu faço não iam se sentir felizes. aham, E iam falar assim: "Gente, mas olha só, você saiu para trabalhar 4, 5 vezes mais? Como aham, assim você tá feliz? aham, De que história é essa? Não tá fazendo sentido". Então é por isso que eu até falo pouco disso no meu perfil, porque uhum, é muito pessoal, sabe, é muito totalmente. a pessoa tem que ir pra onde ela acha que ela vai se sentir bem com as características pessoais dela, com a realidade dela, com as coisas dela. O que eu gosto de mostrar é que é tipo assim: "Gente, aqui não queima não, beleza, aqui não é veneno", sabe. Dá pra ver que Dá você para tem uma vir. Eu vim e tô viva até agora. não, tô viva. Tem data de validade de 6 meses, tá Tá valendo. valendo. E Gabi, essa questão você falou que mandou currículos, né, foi mandando e tudo. Uhum. Como você considera, assim, que você de fato conseguiu a vaga? Foi realmente, pelos currículos mesmo que você enviou? Foi pelo seu, tanto desempenho ali na entrevista? Você conseguiu alguma indicação, né, alguma recomendação também? Você Acho acha que que a questão da carreira militar também, tipo, te ajudou nesse sentido? é um pouco de tudo. É um pouquinho de Uhum, tudo, assim, não dá pra falar que é muito assim, a primeira vez que eu mandei currículo, por exemplo, tem empresas que nem me responderam, tipo, aham, que não deu certo, mas eu também fiz 5 fases de entrevista, uhum, então, eh, talvez sim, não tenha sido o caminho mais fácil, sabe. aham, Mas eu também tinha, eu tinha estabelecido na minha cabeça que eu queria tal patamar de hã, salário, que eu queria sair para uhum, fazer tal coisa, no mínimo. Então, uhum, eu busquei aquilo, sabe. Então foi realmente um pouquinho mais difícil, assim. Eu acho aham, que se você sai, com outras intenções, talvez fique mais tranquilo, mas eu acho que foi um misto de tudo, porque eu passei por muitas etapas dentro da empresa, por muitos diretores, tipo, por muita coisa, sabe, não foi tão direto assim: "Ah, beleza", uhum, sei lá, tem gente que é chamado: "Ah, vem cá fazer entrevista", entrou, passou e acabou. O meu não foi muito assim. aham. Mas eu acho que foi uma soma de tudo, porque você eles me perguntavam assim: "Meu Deus, você é piloto, o que que" eu falava: "Eu quero Que houve, mudar, querida? eu quero mudar". Não tô gostando. E Ai, olha, meu Deus. assim, eu gosto muito do meu dia a dia, assim, acho que isso com certeza é um diferencial na minha vida muito grande, assim, eu sou praticamente outra pessoa mesmo, não tem nem comparação.
Muito bom. Gabi, e você falou sobre a questão financeira, né? De vocês sempre se ajustarem em tudo. Você acredita que realmente é importante a pessoa fazer uma readequação financeira com relação à transição de carreira? Eu gosto sempre de trazer opiniões aqui. Olha, depende de como tá a situação atual, assim, eu acho que, tô devendo, não, então espera aí, né, vamos, né, entender a realidade, porque, Uhum, é difícil conseguir um emprego aqui fora, se você não atender as expectativas, é difícil você ficar no emprego aqui fora, porque uhum, é muito dessa mentalidade, sabe, o militar, se ele for o mesmo militar para o resto da vida dele, vai dar o tempo de promoção dele e ele vai ser promovido. sim, Aqui fora não é assim que as coisas exato. funcionam. Então, primeiro, entender essa diferença. Segundo, eu acho que sempre investir, ter alguma renda ali, ter pelo menos uma reservazinha de emergência, é no mínimo Uhum, necessário, porque sim, você sair com a cara a tapa assim, vai te dar mais insegurança, sabe. Eu acho que vai uhum, até te atrapalhar no seu dia a dia ali, assim, uhum, porque você sempre vai estar meio inseguro, isso eu acho que com certeza isso atrapalha também. Mas eu acho sim. muito importante se planejar financeiramente e, às vezes, entender o que você entender sua realidade, o que você vai querer viver depois, sabe. Porque realmente não vai ter aposentadoria, não vai ter plano de saúde, não vai ter, eh PNR, VNR, exatamente, não vai ter nada, viatura para te assim. levar para o trabalho, Exatamente, que né, tem lugares que tem, as exatamente, pessoas usam. exatamente. É realmente colocar na ponta do lápis, assim, ser bem racional. É claro que a gente também tem que entender o emocional, mas eu acho que tem que ser racional na hora de sair também, porque isso talvez agora o seu emocional esteja muito ruim, e aí o racional não esteja pesando, mas lá na frente vai pesar, sabe. A E eu acho realidade que vem. a realidade vem. Exato, a realidade vem. A realidade vem. Vem pra todo mundo. Eu falo assim, né, que eu não recomendo de jeito nenhum a pessoa sair sem um plano, sair a qualquer Sim. custo, né? A não ser que esteja passando por um problema muito sério, porque acontece. Assim, Então, assim, sim, eu sua não vida tenho, vale mais que né? qualquer coisa. Exato. Exato. Então, assim, minha vida vale mais? Vou sair, beleza. Sim, Mas com certeza você ter um plano te dá mais segurança, te dá mais esse alívio. E sim. assim, para quem tá assistindo, gente, o tempo passa de qualquer forma. É, Você aí, você fazendo alguma coisa. Porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, mas eu vou começar uma faculdade, porque a pessoa quer outra coisa. Ah, mas eu vou fazer um curso, que nem você. Ah, mas eu vou mandar currículo. Mas o tempo está passando, então que você passe o tempo fazendo alguma coisa em prol da sua transição, né? Que foi o que você sim, fez também, né, Gabi? sim. Pois é, o tempo tá passando, exatamente. E já passou, né? Passa Já rápido, passou. já tem 6 meses. Para mim, eu tava pensando outro dia, eu falei, gente, vai fazer 4 anos que eu saí, porque eu saí em 2021 e eu saí em novembro, né? Então, 3 anos e meio aí que eu saí. Tipo, assim, E é uma transição muito doida, né, às vezes eu até esqueço. Assim: "Gente, é. não sei mesmo". Às vezes até agora, tipo assim, parece que eu tô de férias, assim, eu vou voltar e eu fico: "Nossa", mas às vezes olha só que coisa de doido, né, tipo, fazia uns 2 meses que eu tinha saído, eu estava na praia, olha só, na praia, assim, do nada. Aí eu: "Gente, mas quando será que eu vou estar de serviço? Não sei o que lá", tipo, tal coisa, eu: "Que isso? Por que eu tô pensando nisso?". Agora, Gabi, eu não sei você, né? Eu tive Cabeça desmalte muito vermelho louca. aí, mas eu fiquei 1 ano sem passar nude na minha mão. Eu Com fiquei. certeza. Eu passava vermelhão, rosa pink, não sei Às o quê. vezes às vezes as pessoas acham que isso é uma coisa tão boba, mas isso faz uma Faz falta. muita. É que, sei lá, é muito invasivo, assim, sabe, é muito você poxa, é uma coisa tão boba, na minha opinião, é tão bobo, mas a Não, e gente gosta assim, tanto. na minha formatura, porque se eu não me engano, depois da minha turma, né, que formaram, as meninas já podiam passar maquiagem e tal, tá mais bonita para formatura Ah, em si. sim, E sim, até a leve. minha era um tabu passar maquiagem e tal. E eu, tipo, será que eu me arrisco? Passo uma maquiagem e vou assim mesmo, mas eu posso ser chamada a atenção na minha E a gente tudo formatura. Ai, meu parecendo uma Deus. jeca, né. Eu brinco até hoje, falo: "Não, feia, feia eu já fui estagiária, feia eu já Já fui fui cadete, deixa bastante, pra tá lá, bom. deixa, Aquele tá cabelo bom". emplastado. Gel aqui, assim, tudo pra trás, grudado, vários tic-tac, cai, ai meu Deus.
Não, mas esse negócio do esmalte, assim, brinco também, né? Tipo, usar É, um brinco brinco maior, usar um grande. colar, né? O Esses brinco eu só detalhes não uso que porque eu tenho quase não alergia. Eu tenho terminam. muita alergia. Então, tipo, o brinco ainda não, mas o É mais tranquilo. esmalte é preto, marrom, vermelho. Preto, marrom, vermelho. Toda vez que eu vou na esmalteria, eu falo. A menina, não. Não, Não, obrigada. E não, eu já você não passei tem por todos os noção. tons de Eu nude. passei anos da minha vida e eu também, né? Eu estudei em colégio militar. No colégio militar também Nossa, não podia. Eu não sei também agora fiz. também, né? Como é que tá? Eu já Não, tô não ficando sei. velha. Eu não sei como tá agora. Mas não podia também. Então, assim, foram muitos anos da minha vida não podendo nem passar um esmalte que eu queria. A É. primeira coisa que a minha mãe me deu foi um esmalte vermelho. Ela mandou uma caixinha assim, agora pode. Ai, que Esmalte vermelho e bom. esmalte preto. Ai, é muito. Amei. A gente vai cedendo muito pelo ambiente, sabe? Isso Sim. te ensina muito, mas se isso te incomoda, chega uma hora que isso vai pesando de um É. jeito que você fala assim, gente, eu, eu esqueci como que era ser eu. Uhum. Como que eu podia, às vezes, brincar, falar, que eu sabia rir, que eu sabia fazer uma Aham. piada, que eu sabia. E eu vivia num ambiente que era muito masculino. Era muito Uhum. masculino. Por muito tempo, eu era a única menina em Eu. contato com, sei lá, muito menino. Sim. E, gente, eu não podia falar sobre as coisas que eu gostava. Se eu falava, às vezes eu era meio repudiada, assim. Ou às vezes algum coitado Aham. me ouvia, eu, tipo, coitado, não, foca aí. Mas assim, era muito diferente. Hoje na empresa tem menina, tem eu conversa, não sei o quê, o esmalte, o horóscopo, não sei lá das quantas, assim, uma coisa meio boba. As pessoas tão Aham. bem no dia a dia que, faz muita diferença. Eu ia perguntar justamente isso, né? Essa diferença que você sentiu de ambiente, do ambiente militar para o Nossa, ambiente da empresa, assim. é muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Muito Principalmente diferente. essa questão, né, dessa leveza que você acha? Eu senti um acolhimento, assim, que em 5 meses eu sinto que eu faço mais parte daquele ambiente do que em 9 anos. Que legal. É, é muito diferente, assim, eu sinto, nossa, muito diferente. É completamente tudo. A palavra é É diferente, não tem como. muito diferente. Ô, Gabi, você falou essa questão também de você estar na praia, né? E tá, meu Deus, será que eu vou? Eu vou. Ai, meu Deus, eu vou estar de Sim. serviço e tudo, né? Qual foi a sua maior dificuldade, assim, para se adaptar fora da caserna? Foi excesso de flexibilidade, excesso de ser dona, porque às vezes a pessoa fica até meio perdida, né? Ela tá tão acostumada com alguém gerenciando o tempo dela que ela tem uma certa dificuldade em administrar o próprio tempo. Eu acho que eu não sabia as coisas que eu gostava de fazer. Tipo, Hum, o que você gosta de fazer, assim? Eu gosto de ler, e tal, eu gosto de, tipo, mas não, sem ser, o que que você gosta de fazer? Eu falei, gente, eu não sei o que eu gosto de fazer. O que que eu gosto de fazer? Eu não sei. Aí eu fui começando a entender, nossa, hoje, nossa, eu descobri que eu gosto de cozinhar, eu descobri que eu gosto de treinar, de poder ter minha rotina todo dia. Nossa, isso, caramba, isso faz uma diferença tão aham. grande. Poder, tipo, nossa, é muito, é, poder planejar, poder pensar. Eu acho que eu tenho um pouco, isso até falho até hoje, assim, tipo, planejar o final de semana. Eu não planejo nada. Eu fico assim, gente, eu não vou planejar não, porque vai que, mas eu fico, vai que o quê? Vai que nada, entendeu? Eu posso Vai que planejar, mas nada. vai que nada. Pois é, até hoje eu ainda tenho uma certa trava. Há uma certa trava. Muito legal. Gabi, e assim, o que você acha que a vida civil ensina sobre propósito? Que você acredita que a vida militar não ensina? Sobre propósito. Acho que a grande diferença que eu vi, assim, é que na vida militar é muito bom você entender que você precisa dos outros, mas se por algumas vezes não tem você, você é meio que carregado pelos outros, Uhum. sabe? Tipo, você vai o famoso bandão, vai todo Aham. mundo no bando e vai dar certo. Eu acho que a vida civil tem me ensinado que depende muito da gente, muito. Uhum. Tudo depende muito da gente. E isso não é um peso. Isso é libertador quando você entende, É, na eu verdade. falo a mesma coisa. É tipo, tudo depende de você. E não é no quesito de, nossa.
pode tudo dar errado. Não, é numa situação de pode tudo dar muito certo. Uhum. Sim. Pode tudo ser além do que você achou que seria, sabe. Sim. E desde que eu saí, assim, eu tenho percebido que cada passinho você vai ganhando mais força, sabe. Você vai voltando pro seu corpo, parece, Aham. e as coisas vão ficando melhores, assim. Eu acho que é isso, depende muito da gente, todo dia depende da gente, na verdade. A gente era que estava se eximindo dessa responsabilidade, colocando nas costas de alguém, É sabe. verdade, é verdade. É totalmente assim, um dos livros que eu passo, né, quando eu faço o processo, é O Poder da Autorresponsabilidade, Ah, porque, assim, maravilhoso. é Sim, maravilhoso. Você ter esse conceito na cabeça de que você é a única pessoa responsável pela vida que você tem levado, você literalmente para de terceirizar as suas decisões, você para de terceirizar as suas escolhas, você para de terceirizar a resolução dos seus problemas, porque às vezes a pessoa sim, ela vive essa vida achando que, nossa, alguém tem que investir em mim, tem que vir o salvador da pátria. Ai, não, é o próximo chefe. Não, o sim, próximo comandante, ele vai resolver o meu problema. sim. Ah, não, é o meu colega de trabalho. Quando ele for transferido, tudo vai ser solucionado. E a gente vê que não é E assim, né? torna o ambiente um ambiente muito reclamão, né. Muito. E não é aquele reclamão de temos uma situação, vamos reclamar, vamos resolver, é que vamos reclamar para sempre, Vamos até que reclamar alguém para resolva pela reclamar. gente. Exato. E vira um ambiente pesado, vira um negócio ruim, sabe. É realmente isso, faz sentido. É reclamar por reclamar mesmo. E, Gabi, qual é a verdade que, na sua opinião, Hum. é, quem quer fazer transição de carreira precisa escutar? Você vai ter que descer do salto. Acho que essa é a maior verdade. Você vai se sentir um lixo. Você vai sentir que você não sabe nada, porque quando você vai fazer uma transição de carreira, que você já tem uma carreira, Uhum, então naquele lugar você já fez tudo, você já é uhum. reconhecido, você já sabe tudo, você conhece todos os procedimentos, você já tem um nível de conhecimento ali naquele ambiente que é muito alto. Então, quando você vai fazer uma transição de carreira, você vai voltar pra estaca zero. Você vai voltar, tipo, para um lugar em que você tem que pedir ajuda pra todo mundo, porque você não sabe abrir uma pasta, que você não sabe onde fica. Cara, onde fica isso? Não é possível que eu vou morrer pra uma planilha. E às vezes você vai morrer pra uma planilha e vai ter que pedir ajuda e vai ter que correr atrás. E eu acho que a partir do momento que você decide fazer uma transição de carreira, você tem que entender que você vai ter que descer do salto. Que vai ser tudo muito diferente e que pra começar você vai ter que começar da estaca zero, não vai ter jeito, sabe. E isso é muito difícil, porque isso demanda brigar com seu ego, assim, É, várias vezes. total. Eu diria que até assim, você aceitar ser É, ruim, aceitar ser é, iniciante, né? é. Eu acho que essa é topar esse processo de ser iniciante de novo em alguma Sim. coisa, porque a pessoa ela quer começar já muito bem, ela Do quer começar já topo. performando, ela quer É, começar no topo, exatamente. né? Então, assim, eu até brinco aqui, eu compartilho de vez em quando, que a minha primeira live eu passei muito mal antes, eu achei que eu ia morrer. Eu ia ter um treco, assim, um treco. Eu não consegui comer, eu tava nervosa. Eu falei, se eu botar qualquer coisa, eu vou botar tudo pra fora, meu Deus Na do frente de céu, e todo tal. mundo. Né? E assim, meu Deus, e tudo. Mas assim, é o medo, né? O medo de você errar na Sim, frente de várias pessoas. E o medo de você estar fazendo algo que você não tem experiência, mas não tem nada melhor do que a experiência para te trazer esse senso de caramba, sobrevivi, deu certo. Então, eu acho é. que quando a gente compartilha também, você compartilhando a sua história, eu compartilhando a minha, e todos os convidados quando trazem aqui, é muito legal porque é como se te autorizasse a passar por aquele processo também. Sim, Ei, eu fiz esse caminho e tá tudo bem, pode vir, né? Como se fosse assim, ei, pode vir por aqui, é. não tem problema nenhum, E né? tem gente que fala assim: "Nossa, mas você tem certeza que você vai compartilhar isso? Porque isso é tão pessoal, isso é tão ninguém precisa Uhum. saber disso". Mas eu acho que se tivesse alguém que tivesse mostrado isso antes, talvez eu Nossa, tivesse feito isso antes, talvez eu não tivesse sofrido tanto, talvez eu não tivesse brigado tanto comigo, internamente e falado assim: "Meu Deus, será que eu sou a pessoa errada? Será que eu sou o alien aqui? Será que se todo mundo pensa de um jeito, só eu tô pensando de outro, mas não, é porque realmente é difícil as pessoas mostrarem quando as coisas dão errado, quando as coisas não vão do jeito que a gente espera, falar a verdade, nessa hora ninguém quer, sabe. Acho ninguém que é quer. válido. E assim, toda live eu reforço, porque sempre tem pessoas diferentes assistindo, né?
que insatisfação não é ingratidão. É. Coloca isso na sua cabeça, porque tá tudo bem, você tá insatisfeito. O problema é, estou insatisfeita e continuo insatisfeita e fico reclamando, que nem a gente comentou aqui. Então, você tá reclamando, não tá fazendo nada para mudar e você tá bem errada ou errado. Agora, eu tô insatisfeita não significa que eu não sou grata por tudo aquilo que aquele trabalho me proporciona. Então, eu sou muito grata à Exatamente. Força Aérea, né? Hoje eu tenho a minha família Por graças à causa disso. Força Aérea, meu marido é da Eu minha conheci meu turma. marido lá. Então, a Força Aérea é uma família, gente, unipropósito. Eu tenho 2 filhos, Se entendeu? fosse Então, assim, só esses pra 2 isso, filhos já tava praticamente 4. valendo. Então, assim, graças a Deus eu tenho a minha sou muito grata, né? Se eu não tivesse ido para a aeronáutica, se eu não tivesse ido para aquela turma, talvez eu não tivesse conhecido meu marido, enfim. E eu não estaria aqui hoje, mas tá tudo bem você não estar satisfeita. O problema é continuar insatisfeita, olhar para essa insatisfação, ficar só reclamando e enchendo E o saco de levar, todo e mundo no levar o trabalho. inferno pra vida dos outros. É, Basicamente. exatamente. Aí fica aí com o teu contra-cheque estável, estabilizando o emocional A de vida todo de todo mundo. mundo. Exatamente, aí não dá, né? Ai, meu Deus, cliquei o negócio aqui. Gabi, e assim, qual foi o maior aprendizado que você teve profissional até então? Assim, pode ser de agora, pode ser da vida militar, mas qual foi seu maior aprendizado em relação à vida profissional? Acho que eu consegui olhar e entender que é exatamente aquilo que eu falei. Eu olhava antes e eu não via muita. Não via as coisas irem pra frente, sabe, eu não vi uma Ah, ramificação, eu não via ah, eu via uma coisa só, era isso aqui, uhum, você chega ali e fica nessa fila aqui que uma hora sua vez vai chegar, sim, sabe. E eu acho que o maior aprendizado profissional que eu tive até agora é que é uma ramificação infinita, sabe. uhum, E tem muita gente que sabe muito mais do que a gente, e que já tá anos-luz na nossa frente, e isso não é uma coisa que é pra você se desanimar, mas é uma coisa que é pra te motivar, sabe. para te puxar para cima. A gente estava acostumado num ambiente muito Uhum, fechado e muito limitado, onde uhum, você conhecia praticamente todo mundo, fala sério, se falasse: "Ah, fulano da turma tal, do sei lá das quantas", você fala: "Ah, tá, beleza, eu sei quem é, conheci, fiz". sim, Agora é tipo assim, eu tô lidando com um mundo que é totalmente uhum. absurdo, assim, tem chefes em outro continente, tipo, é uma coisa completamente diferente. E eu acho que é isso, é ver essa ramificação, sabe, ver que Uhum. o mundo é muito maior do que eu achava que ele era e tem um caminho muito longo ainda pra gente chegar no topo da vida. Acho que a gente nunca chega, na verdade, mas, tem muita coisa, sabe, pela frente, assim. Não ficou E claro, eu, mas eu acho que é isso. eu acho que eu acrescentaria, assim, essa questão que você falou também um pouco de ter autorresponsabilidade e desenvolver competências. É ter a Sim, capacidade de desenvolver competências. Porque quanto mais competente você é, mais vantagem você tem. E, assim, eu acredito que, infelizmente, no ambiente militar, é o se não contrário. exigem muito, se não vão te mandar um curso, se você vai ficar fazendo aquilo ali, você não vai ter naturalmente esse interesse por desenvolver alguma competência, até porque dificilmente você vai mudar o sistema, né? E Dificilmente e você vai. dificilmente talvez quanto mais competente você é, mais trabalho você vai É, ter. Então você tem medo de ser competente. é, Você exato. evita Ainda ser tem muito isso, né? competente, É. sabe. Mas eu acho que é isso, assim, isso é uma coisa que eu ainda fico meio assim até hoje, eu fico: "Ai meu Deus, será que se eu fizer isso vai", aí eu ficar: "Não, beleza, não, para com isso, não tem que trazer os mesmos pensamentos". Mas é isso mesmo, é enxergar que depende da gente, sabe. Depende realmente da gente, tudo. Até para Tudo as coisas ruins e para as coisas boas também, depende da gente. muito bom. Passou rapidinho, hein, Gabi? Eu vou chegar na Passou. última pergunta já. Meu Deus! Falo para todo cotovelo, né, ai Jesus. Gente, é muito bom. Eu adoro, adoro, adoro. E eu falo assim, a percepção do tempo, ela é totalmente relativa, porque depende do que você tá fazendo, né? Porque quando a gente É, tá um minuto ali na prancha, não passa nunca. dói. Mas você tá um minuto no celular, tá... Meu Deus, nem passou, Nem né? Quando vê. você vê, você tá 5 horas no celular fazendo a mesma coisa. Então, Sim, assim, essa troca aqui, ela é tão boa que passa assim e a gente nem percebe, é verdade. né? E, Gabi, que conselhos que você daria? Ou então um conselho, né? Enfim, fica a seu critério, para as pessoas que querem fazer transição de carreira. O que você conseguiria trazer para essas pessoas de conselhos, de dicas, de lições, enfim? Acho que é
Começa com o que você tem hoje. Eu acho que a gente fica esperando demais, a gente fica esperando aparecer alguém, a gente fica esperando aparecer um curso, a gente fica esperando para começar uma faculdade, a gente fica esperando para começa com o que você tem hoje. "Ah, o que eu tenho hoje não é nada". Tá bom, monta o currículo então, vê como é, vê como é que tá, que área você trabalharia lá fora. Isso foi uma coisa que eu também não fazia ideia. O que que você vai fazer? O que que você gosta de fazer, sabe? Começa, e quando a gente começa, o caminho vai aparecendo, assim. É, Só depois que eu tive coragem de começar, é que as coisas começaram a mudar. Antes era só a fase da reclamação, antes era só a fase do: "Nossa, tá ruim, não tô gostando", e a gente vai descendo a ladeira e se você não começa, você nunca começa a subir, sabe. Então começa a fazer com o que você tem hoje, com as pessoas que você conhece, perguntar, saber, sempre todo mundo que vem perguntar eu tento explicar o máximo, assim, possível, sabe. Mas começa, sabe. Começa com o que você tem hoje, onde você tá, que vai dar certo. vai dar certo. Eu acrescentaria justamente, é muito isso, né, Gabi? É começa, faz e assim, olha para você, né? Tenta se Sim, entender, faz aí um processo de pra não ir para o lugar reflexão. errado de novo. Exato. Senão a pessoa vai de novo, e assim acontece demais, porque como a pessoa está muito desesperada para Ela sair, vai pra qualquer aí ela vai, entra numa coisa. faculdade, aí ela sai. Aí ela compra um cursinho, aí ela sai. Ela vê outra coisa na internet, aí ela não consegue Sim, concluir. E aí fica aquela pessoa que é cheia de iniciativa e pouca acabativa, e só vai fortalecendo a crença dela de incapacidade. Nossa, sim, realmente, eu não sirvo para sim. nada. Nossa, realmente, eu não vou conseguir nada. E aí você começa a duvidar de que vai dar certo alguma coisa. Mas se você começar a olhar para dentro, já é um exercício muito bom. Então, assim, no meu caso, eu fortaleci demais essa questão do autoconhecimento. Eu vivia escrevendo. Nossa, o que eu sou boa? Ah, eu sou boa em me comprometer a beber água e beber água. Era assim, sabe? Era nesse Mas nível. começa assim, Ah, não, eu sou nível. muito boa com a organização da casa. Tipo, eu ia escrevendo assim para eu começar a entender, né, como que eu funcionava, as coisas que eu gostava. E é isso que você falou, né? Tipo, fazer o que você gosta também, começar a se entender para você também não se meter numa furada de novo. E aí quando vê, nossa, larguei meu estabilidade, minha carreira, não sei o quê, para outra coisa que eu não quero, que eu não gosto, aí Antes complica muito mais, né? é bem aquilo que a gente falava na aviação, assim, primeiro você para de errar, depois você começa a ir pra onde faz sentido, sabe. Primeiro para de errar. Então, entende por que que tá ruim, por que que você não tá gostando, o que que te incomoda, o que que você gostaria de viver, faz sentido pra onde você tá indo. Por exemplo, por que que eu não fui pra aviação civil? Porque não fazia sentido nenhum com o que eu gostava de Uhum, fazer, eu não queria ficar sim. viajando igual uma doida, eu não queria tá fora da minha casa, eu quero ter meus filhos e estar aqui por perto. Não fazia sentido, sabe, pra mim, assim, essa realidade. Então, se eu tivesse metido os pés pelas mãos e tivesse ido pra lá, eu estaria talvez mais infeliz ou tão infeliz quanto eu estava na minha situação anterior, sabe. Não é assim que as coisas precisam ser, né. Mas E é isso muito mesmo que você falou. cuidado para não ir pela cabeça dos outros. Dos Eu sempre outros, né. falo, A gente, maioria tá pensa com indo, a própria vambora, cabeça. E vambora. todo mundo vai falar isso para você, né? Mas por que você não foi para aviação civil? Mas como assim? Sim, acho É. que é o top 3 das perguntas que eu mais recebo. "Mas por que você não foi pra aviação civil?" Eu: "Ah, não fazia Então, né? sentido, não incrível". Mas tem que Exato. começar com o que a gente gosta, tem a rotina, então Sim. tem que estudar, gente. Não adianta. Olha para você, desenvolva autoconhecimento, busque clareza. É, eu falo do meu trabalho, né? Porque eu trabalho com isso, então faça um processo de coaching para você se conhecer o suficiente, saber suas habilidades, competências, pontos fortes, pontos de melhoria também, porque todo mundo tem, eu tenho, você tem, né? E saber para aquilo que você tem talento para fazer, porque todo mundo tem talento, Com né? Todo mundo tem boas certeza. habilidades, a gente tem que utilizar. Isso aí. Gabi, muito De obrigada. nada. Amei a nossa live, amei essa troca, dei bastante risada aqui. Verdade. Pelo menos foi divertido. Foi divertida, você é muito leve, adorei. Ah, Parabéns obrigada. pelo seu trabalho no Instagram também, que eu tô adorando suas postagens. Eu acho que ajuda muito. Como eu disse, Obrigada. você quando você compartilha a sua história, como se você autorizasse outras pessoas também a passarem por aquilo, a entender, nossa, eu tô insatisfeita, mas eu não sou ingrata. Eu tenho muita lição aqui para trazer do que eu Eu me passei, do senti que eu muito vivi. sozinha, sabe. Eu me senti muito sozinha, assim.
E eu não quero que quem esteja passando por coisas parecidas precise se sentir assim, sabe. Ninguém tá Ninguém sozinho. Tem um monte de gente tá que já passou sozinho. pelas mesmas coisas que você só que não sabe. Exatamente, exatamente. E eu criei esse programa, né, do Fora da Caserna justamente por isso, e é por isso que eu falo também, né, com ex-militares de carreira, porque eu sei que tem diferença em Sim, você ser de carreira, o peso, né, da carreira para o temporário, por exemplo, mas assim, é você entender que outras pessoas passaram, é você saber que você pode passar também caso você queira, ninguém tá aqui falando: "Olha, sim. saia", né, mas É, assim, se não, for exatamente. né? Se for da sua cabeça, se você não gosta, se você está infeliz, não precisa ser assim, não precisa aceitar essa realidade como sendo determinante na sua vida. Por quê? Porque você tinha 16, 17, 18 anos quando você escolheu. Você tinha outro cenário de vida. Hoje você já tem outra visão, então você não precisa ficar refém daquela escolha lá do seu passado, Exato. tá bom? Gabi, muito obrigada De novamente. nada. Amei. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, então todas as lives do Fora da Caserna vão para lá também. Mas por enquanto eu tô deixando elas salvas aqui dessa terceira temporada, eu tô deixando aqui no meu Instagram. Então a live vai ficar salva aqui. Para quem quiser assistir, quiser enviar também. Você, Gabi, se quiser compartilhar Claro, também, eu tá bom? vou compartilhar essa. Muito obrigada, Gabi. Obrigada eu, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa Boa noite. noite.